E aí, tudo na paz contigo? Bom, atendendo a pedidos de vocês, tem outra aula conceitual aqui que eu trago hoje. E eu escolhi um tema muito importante, que é um assunto que ele ajuda a ressignificar a visão que nós temos acerca da nossa própria espiritualidade, de como a nossa existência está inserida nesse contexto espiritual, como a gente enxerga nós mesmos diante disso, a Deus, a vida, a natureza, as outras pessoas, os outros seres e tudo mais. Que é uma coisa que você já deve ter ouvido falar em algum lugar, que tá todo mundo falando, né? E às vezes você fala, mas que exatamente é isso? Que é o quê? Unidade, dualidade, não dualismo, monismo, unicidade. Pô, mas que raio que é isso? Tá todo mundo falando, eu tenho uma ideia do que seja, mas hoje eu vou te explicar aqui da forma mais clara e didática possível, como que essa visão espiritual de mundo, esse ponto de vista, pode colaborar com a nossa forma de entender e de viver a realidade. Veja, você não precisa mudar a sua religião, nada disso. É apenas uma questão de ponto de vista. Você enxergar as coisas a partir de um ponto de vista de unidade ou de dualidade, tá bom? Eu vou explicar isso da forma mais clara, vou contextualizar todas as questões filosóficas e espirituais que originaram isso, e você vai gostar bastante disso que eu vou te passar. Tá? Vai ser bem clareador isso tudo. É o seguinte, vamos então começar direto, preto no branco, para você entender isso de uma maneira muito simples, muito fácil. Tá? Vou imaginar o seguinte, vamos partir do inconsciente coletivo. Quando você pensa no lado espiritual da manifestação de tudo que existe, ou daquilo que, da criação de tudo, como que geralmente as pessoas vão pensar isso de um lado mais religioso, mais espiritual? Coisa simples, primeira coisa que vem na sua cabeça. Vamos lá, Deus. Então beleza, a gente tinha Deus aqui, né? Aquela coisa, tem gente que acha que Deus não estava fazendo nada, não tinha nada para fazer, o que eu vou fazer? Eu vou criar o universo, né? Então você tinha Deus, de um lado. Aí de repente vem uma coisa chamada criação. Ok? Bem simples, bem básico, tá bom? Inconsciente coletivo, bem basicão. E com o ato da criação surge o quê? Tudo. A vida, o universo, você, aquela pessoa que você não gosta e tudo mais, tá? Então basicamente a gente tem essa ideia muito simplória. Deus estava lá, de repente, vamos criar tudo, criou. Houve um ato chamado criação e a partir disso as coisas começaram a existir. Agora presta muita atenção nesse desenho aqui, que ele parece muito inocente, mas ele diz muito a respeito de como nós encaramos espiritualidade, Deus, universo, vida, sua vida, minha vida e tudo, a nossa existência diante disso tudo. Veja, parece muito inocente. Mas se o seu conceito é esse, você já está escorregando num contexto dualista. Porque sem perceber, veja, isso aqui é intrínseco, está nas entrelinhas, é quase inconsciente, você não pensa nisso, não é racional. Mas você está caindo num padrão dual, por quê? Porque inconscientemente você está colocando Deus de um lado da história, da conversa, e o resto das coisas de outro. Existe uma separação, muitas pessoas acreditam que existe uma separação, Deus está lá. Eu tô aqui, coitadinho, sabe? A minha vida, o meu dia a dia, não, isso aqui é profano, Deus é divino. Deus não está ligado às coisas que eu faço, à minha vida. Deus é inalcançável, Deus é inatingível. Ele está lá, distante, separado, apartado de tudo isso que está acontecendo aqui, inclusive da minha vida. E algumas linhas teológicas vão dizer, inclusive, que o nosso objetivo de vida é fazer o quê? Esse retorno aqui. Esse retorno. Mas se existe a noção de retorno, existe também a noção de que existe uma coisa separada. Então, o que existe? Dois. Dois. Eu e Deus. Dois. Aí isso vai para outros conceitos. Eu e a vida. Eu e a natureza. Eu e o outro. Eu e os outros. É sempre uma visão dual, as coisas são compartimentadas. Yuri, mas não é assim que as coisas são? Calma que a gente vai chegar lá. Calma que a gente vai chegar lá. Mas o objetivo não é a gente se reunir a Deus?
seguinte, tá? É o seguinte, uma coisa é você supor que existe uma separação real. Outra coisa que a gente vai ver aqui é você entender que não existe essa separação e que o problema é apenas a nossa ignorância, as ilusões que nos encobrem e que impedem a gente ver a nossa unicidade com essa realidade. É uma questão de expansão de consciência e não de conseguir uma coisa que naturalmente já é intrínseca a nós, que é a presença dessa realidade maior na nossa vida, mas que a gente não consegue entender dessa forma se a gente tiver isso aqui no nosso inconsciente, esse modelo. Isso aqui é uma crença limitante. Veja, não tem nenhuma escritura, nem na nossa tradução judaico-cristã, que diz isso. Quando Deus criou tudo, ele se separou de tudo mais e ficou ele num canto e você no outro. Deus sentado em cima de uma nuvem com a sua barba, anotando as coisas erradas que você fez. Não! Isso aí é cultural nosso. É construção coletiva. Por isso que eu falo que isso aqui está no inconsciente coletivo. Ainda que você não pense nisso nesses termos, quando a pessoa... se eu parar para pensar em Deus, em criação, Deus estava lá e criou tudo. Existe uma noção intrínseca, implícita de separação das coisas. Tá? Esse é um modelo muito forte na nossa cultura ocidental. Tá? Isso aqui é muito básico. Deus estava lá, criou e você está aqui. Ok? Isso é dual. Isso é um modelo de dualidade. Em sânscrito, a gente chama isso de Dvaita. Ok? Dvaita. Dualidade. Pegou essa visão rapidinha? Fechou nisso? Deus, criação e tudo que existe. Uma noção implícita de separação. Deus está lá e o resto das coisas estão aqui. Deus é inatingível, Deus está apartado, está separado, etc. e tal. Ok? Beleza. Vocês vão ver que nem Jesus falou isso. Aliás, Jesus falou o contrário disso. Eu vou mostrar para vocês aqui. Mas calma lá. Pegou a visão da coisa? Legal? Ok. Vamos para a próxima parte. Esse aqui é o básico. Tem que entender isso aqui, de onde é que a gente está partindo. Para a gente corrigir um pouco essa visão e viver de uma forma mais plena. Porque não tem como a gente ter plenitude na vida se a gente acredita que nós somos separados da fonte de toda a plenitude que há. Bom, o que eu vou fazer para vocês aqui? O que eu vou mostrar? Eu vou mostrar alguns outros modelos, tá? Acerca dessas ideias todas. Eu vou muito agora para alguns modelos mais particulares a culturas da Ásia, espiritualidades mais orientais, mas não apenas orientais. Eu vou te mostrar aqui outras opções também, para a gente abarcar essa coisa de um ponto de vista muito universalista, tá bom? Para você não achar que eu estou defendendo um ponto de vista particular, assim, que é de uma cultura, de uma religião. Não, vamos estudar a coisa como um todo em várias manifestações culturais para a gente tentar reeducar o nosso olhar, se isso for interessante para você. Se não for também, siga feliz do seu jeito, tá tudo certo, tá tudo bem, tá bom? Eu vou começar aqui de um ponto de vista yogi, tá? Eu quero falar para você de um ponto de vista yogi. Aliás, por que eu vou começar falando do ponto de vista yogi? Só uma coisa, o vizinho está em obras, então a gente tem que rezar para que ele não atrapalhe a gente. Talvez a gravação seja interrompida por uma martelada e outra, entre uma britadeira e outra, mas vamos esperar que não atrapalhe tanto a nossa aula assim, tá bom? Eu vou começar então do ponto de vista yogi, por quê? Porque eu tenho uma relação muito próxima com esse universo na minha vida. Eu não costumo falar muito da minha história, dos meus dados, da minha trajetória aqui nesse canal. Eu evito um pouco disso, mas assim, eu fiquei muito imerso nesse universo yogi, principalmente a partir da minha pré-adolescência. Eu vivi esse estilo de vida yogi na minha adolescência, enfim, depois do início da vida adulta. Eu chegava da escola e ia para a floresta meditar, ficava meditando até tarde, até encher de formiga o corpo, e não podia mexer, tinha que ficar com a formiga ali mesmo. Medita, moleque. E passei a adolescência inteira assim, ia para a faculdade, voltava da faculdade, me enfiava no meio da floresta e ficava meditando. Achava um bosque, ia lá no meio do mato, ficava meditando, estudando escritura da Índia. Então eu vivi muito esse estilo de vida, uma parte da minha vida. E depois que eu me formei educador na faculdade, me formei pedagogo na Unicamp. Eu fiz a minha pós-graduação no campo do yoga. E aí eu trabalhei muito tempo durante a minha vida com os yogis.
indianos e principalmente depois yogis do Tibete. Inclusive, eu não sei se você sabe, dessa minha pesquisa toda com yogis, resultou esse livro aqui, Yoga Tibetano, Segredos do Antigo Tibete. A gente fez uma pesquisa muito vasta acerca desse assunto. E outros livros depois que eu acabei publicando foram em relação a esse assunto. Deixa eu ver aqui. Eu fiz 2 traduções de escrituras da Índia. Essa aqui é a Avaduta Gita, uma escritura muito importante da Índia. Eu fiz essa tradução. Traduzi também o Shiva Sutras, do Shaivismo da Caxemira. E eu publiquei outros livros depois acerca desse assunto. Tem um de meditação, com base nos yogis do Tibete, mais um de exercício, yogis do Tibete, mais esse livro aqui. Esses dos livros que eu publiquei, esses daqui foram os referentes a esse assunto, ao universo yogi. Existem outras publicações, mas acerca dos yogis está concentrado nisso. Esse primeiro livro aqui, Yoga Tibetano, está esgotado, tá? Então, eu dediquei muito tempo da minha vida com os yogis, por isso que eu vou falar disso para vocês aqui, tá bom? E eu tô falando disso até para justificar por que eu vou falar disso, e às vezes eu não falo, às vezes eu deixo esse espaço aqui no canal, eu deixo de falar do meu trabalho. E então eu quero só justificar isso, porque espiritualista é muito desconfiado, bicho. Espiritualista é muito desconfiado. Não, de onde que esse moleque tá tirando? Quem que é esse moleque para falar? Quem que é essa pessoa para falar? Espiritualista é muito desconfiado. A gente fica medindo os outros. Não, peraí, eu não sei o que eu sinto a respeito dessa pessoa ainda. Deixa eu ver, deixa eu analisar se ela bate com as minhas verdades. Deixa eu sentir essa pessoa para ver se essa pessoa tem moral. É lógico que a gente tem que ter um crivo, tem que ter um bom senso. Mas a gente julga demais no campo espiritual. Demais. Um campo em que a gente tinha que amar mais do que julgar mais. Então, só mostrando de onde é que vem essas coisas todas, tá bom? Então vamos lá. Só mostrar, porque não é para justificar nada não, que eu não tenho que justificar. Eu quero que você imagine que isso aqui é o universo material da forma como a gente conhece, ok? Lembra aquela criaçãozinha que eu fiz aqui? Então, aqui é todo o universo material, está nessa bolinha aqui, ok? A gente vai chamar isso em sânscrito de Salokya. Eu poderia usar outras nomenclaturas em sânscrito, por exemplo, falar em termos de lokas. Lokas são mundos, mas eu vou usar essas outras nomenclaturas que eu vou colocar aqui, porque elas têm uma relação muito forte também com uma ideia de estado de consciência, estado de percepção que dialoga com essas realidades, esses níveis de realidade que eu vou desenhar aqui no quadro, ok? Então, você tem Salokya, imagine isso aqui como o universo físico, o nível físico, ok? Um pouco em paralelo em relação a esse nível aqui, a gente vai ter um plano mais sutil, tá? Um plano mais sutil, que a gente vai chamar ele de, deixa eu pôr aqui, Samipya, que é um reino espiritual. A gente pode chamar ele de um reino astral, ok? Um reino astral. Ele é colocado em paralelo aqui, por assim dizer, tá bom? Ao nosso plano físico. Só que a coisa não acaba aqui. Tem gente que acha que a coisa acaba aqui no plano astral. Eu morri, eu vou para nosso lar e é só nosso lar que existe para lá. Mentira, não é só nosso lar não, tá? Depois disso, os yogis vão falar de uma outra dimensão da existência da realidade que está acima disso aqui tudo. Só uma coisa, aqui nesse plano astral, por exemplo, ele vai se subdividir em muitas camadas, em muitas frequências, da mais densa até mais lá em cima, tá bom? Nosso lar, por exemplo, está aqui embaixo, está na fronteira com aquilo que a gente conhece como umbral. Não sei se vocês sabiam disso, é uma colônia meio que de transição, de resgate ali. Então ele está aqui próximo à crosta, tá? Aqui é nosso lar. Deixa eu apagar aqui. Então a gente vai ter um outro nível que os yogis vão falar, e em sânscrito a gente vai chamar isso de Sarupya, que é nada mais nada menos o plano causal.
Aqui já é um plano que transcende nome, forma, relatividade, personalismos. É um campo onde as leis puras se emanam, onde toda a base das diretrizes de criação, de manifestação, se dão e se organizam. Existem seres, consciências aqui, mas esses seres e essas consciências não estão mais presos a padrões de existência relativos. Sabe? Personalidade, ego, não tem isso lá. Forma, nome, são seres de luz, não tem forma como a gente assim, tá? Relativa. São seres que estão com a consciência já mais integrada à realidade absoluta, consciências puras, tá? No plano causal. E aí, a coisa não termina aqui, a conversa não termina aqui para os yogis. Existe algo além disso tudo, tá? E aqui, ó, muito mais sutil, muito... Isso aqui eu estou pondo uma circunferência, mas isso aqui é didático. Porque isso aqui não é um círculo, isso aqui é infinito. Principalmente esse aqui de fora. Esse aqui de fora é infinito. É uma realidade luminosa, númeno, fenômeno, númeno, fenômeno, númeno, ipseidade, realidade absoluta, relativa, tá bom? Esse terceiro nível, a gente vai chamar ele de, dá pra ver aí? Sayuja, ok? O que é esse nível Sayuja? É um nível chamado supracausal. Eita nós, supracausal. É um nível além e acima do próprio causal, acima de tudo. É como se fosse um nível em que só existe Deus, a realidade absoluta no seu sentido mais puro, mais perfeito, mais pleno e mais inefável possível. Aliás, isso é uma palavra que a gente tem que usar muito nesse contexto, é inefável. O que é inefável? Inefável, uma coisa é inefável quando ela é tão grandiosa que palavras não dão conta de transcrevê-la. Tá? Você não consegue colocar aquilo em palavras, é grande demais, você não consegue condensar aquilo num conceito racional da mente linear, tá? Além disso, tá bom? Inefável. Inefável, além das palavras, dos conceitos. Então, você tem essa realidade supracausal. Essa é uma divisão didática. O que eu quero te dizer é o seguinte, tudo isso que a gente vai ver nesse esquema, em termos práticos, são muito mais simples, tá? Tudo isso você consegue experimentar dentro de você mesmo. Só que eu vou fazer esse mapa todo aqui, que é para ficar de uma forma mais didática, para a gente entender esse ponto de vista e conseguir ou buscar reformular esse paradigma dentro da nossa visão de mundo, tá bom? E volto a dizer, você não precisa mudar de religião, só estou te mostrando uma outra perspectiva para você pensar, como um livre pensador, tá bom? Dentro do campo da espiritualidade. Isso aqui é um modelo yogi. Então você tem um nível físico, um nível astral, um nível causal, um nível supracausal. Esses dois aqui ainda estão no campo do relativo, físico e astral. Esses dois, por exemplo, ainda têm corpo, têm forma, rupa. Aqui, daqui para cima é arupa, não tem forma. Aqui é negação, rupa é forma. O que eu quero te dizer? Aqui tem corpo. Aqui tem corpo. No plano físico, você tem, os yogis vão chamar de Annamaya Kosha, que é o corpo físico. O que é Annamaya Kosha? Anna é alimento, comida. Maya é ilusão, ilusório. E Kosha é revestimento. Ou seja, um revestimento ilusório feito do quê? De comida, de alimento. Por que ilusório? Porque é uma casca, é um revestimento. É ilusório em relação a isso que nós vamos ver aqui. Tá bom? Ele esconde a verdadeira essência daquilo que você é. E faz você acreditar que você é esse corpo. Né? E você só tem as referências de parâmetros de percepção dos sentidos desse corpo. Por isso que é ilusório. Aqui no plano astral você também tem forma. Tá bom? Dependendo aqui do nível que o ser espiritual se encontra aqui nessa dimensão. Como é que chama isso aqui em sânscrito? O corpo desse nível. Prana Maya Kosha. Prana, energia vital. Maya, ilusório. Kosha, revestimento. Ou seja, um revestimento ilusório também feito de prana, ou seja, energia vital. Prana, energia vital. Então, corpo sutil aqui. Quando você vai do causal para cima, você já transcende o nível de forma, de corpo. Então, os seres
daqui para cima, é até complicado a gente falar em seres, porque consciências, dificilmente eles não têm essa forma que a gente está vendo, tá? É pura luz daqui para cima, pura consciência. Pode ser que um ser daqui queira se apresentar nos outros níveis aqui, e ele pode se irradiar, plasmar aqui uma forma astralizada para se fazer perceptível, mas ele, em essência, não. Aqui a gente poderia pôr Jesus, por exemplo, tá bom? Então, se ele for se manifestar numa forma astralizada, ele tem que fazer um belo de um esforço, como ele fez um belo de um esforço quando ele teve que encarnar na Terra. Todo um processo de ir lá das dimensões superiores para ir se adensando até chegar aqui. Então foi uma trabalheira isso daí. Tem muitos livros que falam acerca disso, da dificuldade que foi o processo de encarnação de Jesus na Terra. Tá bom? Então, ok. Rupa, Arupa, tá tudo aqui. Entendeu basicamente isso? Então aqui a realidade causal, vamos pôr para Brahman, para Matma, Sadashiva, Deus, a realidade absoluta, universo. O universo é complicado, porque aqui está acima e além do universo. O universo, como a gente conhece, está aqui, é forma. Então quando a gente fala universo querendo falar Deus, porque a gente tem vergonha de falar Deus, a gente fala universo porque é para parecer mais moderninho, né, mais modinha, a gente está falando só de um pedacinho aqui, ó. A gente está falando do efeito, não da causa que está acima. Eu questiono muito isso. O universo, os universos, os multiversos que a gente conhece estão aqui, ó. Aqui. Dali para cá é muito diferente do que a gente imagina. Tá bom? É um outro tipo de realidade. Então aqui a gente tem essa realidade maior. Ah, mas isso são os yogis que estão falando. Não, vamos agora para o sentido universalista da coisa. Vamos fazer a coisa ficar mais bruta aqui, tá bom? Estamos falando de yogi da Índia. Vamos falar, por exemplo, de budismo tibetano, tá bom? Eles vão ter uma visão muito parecida. Eu vou colocar aqui um paralelo didático que é para a gente ter uma aproximação. Esse plano físico, a gente poderia chamar, dentro do contexto do budismo tibetano, de Nirmanakaya. O reino astral, a gente tem um outro nome aqui, Sambhogakaya. Para o plano causal, Dharmakaya para os tibetanos, para os budistas aqui. E para o reino supracausal, Shunyata. O que é Shunyata? Vacuidade, o grande vazio luminoso, consciência pura, realidade pura e perfeita, no seu estado mais puro e perfeito, mais imaculado. Shunyata. Ah, mas você só está falando de gente lá da Ásia, né? Só papo de oriental. Não. Então vamos lá, vai. Ocidente. Eu vou pegar, por exemplo, os meus amigos do coração, os druidas. Sabedoria druídica é muito subestimada, a gente deixa lá de lado. Quando a gente vai profundamente nela, e ainda mais estudando tudo isso antes, tendo um plano de comparação, de entender as filosofias, o que está por trás delas, isso é o mais importante. O que importa aqui não é se você chama Deus, de Alá, de Brahman, de Parabrahman, de Paramatma, de Sadashiva, de ipseidade, de vacuidade, de causa absoluta, de inteligência suprema, de arquiteto. Não interessa a nomenclatura se você não entender a realidade que está por trás dos nomes. A realidade que se expressa limitadamente para a nossa compreensão através de nomes e conceitos muito falhos. Porque a nossa mente não consegue entender algo que é grandioso dessa forma. A gente tem que ir além da mente. E é aí que os yogis, eles conseguiam entender essas coisas, porque eles faziam exercícios de expansão da consciência para além do nível mental. E aí entravam em comunhão com essas realidades todas e experimentavam, vejam. Estamos falando de algo empírico aqui, não é conceitual, não é imaginar. Não é pegar isso que eu estou te falando, imaginar na sua mente, fazer um mapinha na sua mente e falar, entendi tudo isso. É ir para dentro, fazer a sua disciplina, né, a sua disciplina espiritual, o seu trabalho espiritual, e experimentar isso tudo aqui. Isso aqui não é para acreditar. Tudo bem que isso aqui é uma forma de estruturar o pensamento para eu
enxergar, ver a realidade de uma outra forma. Tá bom? Mas vamos lá. Os druidas, que eram grandes sábios, eles tinham uma visão muito parecida dos círculos da existência. O nível físico, esse nível onde a gente tem, para os budistas, para os hindus, samsara, né? A roda de renascimentos e remortes, em que eu vou burilando a minha consciência e o meu espírito até transcender os limites ilusórios e de ignorância que me prendem às limitações, né, daqui. E veja, transcender samsara não significa desencarnar, sair daqui. Porque transcender samsara é um nível de consciência. O cara pode estar aqui e ter transcendido samsara. Não importa onde ele está, onde ele deixa de estar. É o estado, é a realidade interna. Ou, aliás, é um nível que não tem nem diferença entre o interno e o externo. Tá? Mas enfim, os druidas vão chamar esse nível aqui mais denso de Abred. Isso aqui em galês. O nível astral de Gwynfith. Tá bom? Em galês também. Aqui, do nível causal para supracausal, se bem que eu diria que está mais para supracausal, eles vão ter uma outra palavra que é Kelgant. Tá? O que é Kelgant? É o grande círculo do vazio, cujo ponto central está em todas as partes e a circunferência em parte alguma. É o plano onde existe apenas Deus no seu estado mais puro. O grande círculo do vazio. Uma realidade supracausal, porque está além de tudo, é só a consciência divina no estado mais puro. Está além, inclusive, das causas que geram tudo, que vão gerar tudo que existe. Né? Todos os paradigmas de manifestação, aqui para baixo. E onde é que você está nessa história toda? Você está aqui, ó. Olha você aqui. Tá bom? Dito isso, eu quero que você preste muita atenção agora. Agora vem a parte importante. Você não precisa decorar nada disso. Você não precisa decorar. Só estou te mostrando aqui para você perceber que existem outras visões, provenientes de povos que dedicaram toda a trajetória deles a investigar isso aqui. A gente está numa sociedade muito materialista e acha que a gente sai dando pitaco sobre coisa espiritual, vivendo numa sociedade com paradigmas muito superficiais. Esses caras aqui viviam a coisa espiritual for real, dedicavam a vida deles para isso. Então, eu não estou falando que eles são melhores que a gente, não. Porque a gente também que acabou desenvolvendo coisas aqui no Ocidente que eles não desenvolveram lá e que estão pegando a gente agora, e vice-versa. Tá? A gente está fazendo essa união de polos Ocidente e Oriente agora. É para, eu dou para você aquilo que eu aprendi mais legal, né? Mais legalzinho aqui, e você me dá aquilo que você aprendeu mais direitinho aí, a gente se equilibra e evolui todo mundo junto, de forma harmônica. Mas é importante a gente estudar um pouco esses caras. Você não precisa se converter, mas estudar um pouco para descobrir assim, o que esses caras descobriram com a experiência deles. Da mesma forma que o cara lá da Índia vai estudar o que o Steve Jobs fez aqui para entender o que ele descobriu no trabalho dele. O que a gente desenvolveu em termos de tecnologia material. Os caras estão fazendo isso, já fizeram há muito tempo. Estão até passando a gente daqui a pouco, se é que já não passaram. Então a gente também tem que ter um pouco de humildade e, deixa eu estudar, deixa eu ver o que as outras culturas falam, o que outras visões. Você não precisa concordar. E aí que tá barato, se é para discordar, que pelo menos conheça. E que bom que discorde se você tiver convicto. Porque você é um livre pensador, ninguém tem que falar para você como que você pensa. Mas eu quero te mostrar o seguinte disso aqui tudo. Lembra daquele primeiro exemplo que a gente tinha? Deus, a criação e tudo que existe, né? E aquela separação no meio. Eu quero que você observe esse outro modelo. Veja, é um desenho, mas isso já vai fazer toda a diferença, já vai mudar a forma como a gente vê a coisa. Cadê Deus? Esse círculo infinito aqui, nessa representação didática. Cadê você e tudo que existe, tudo que você conhece? Está aqui. Você está aqui. Pergunta. Dentro desse modelo, você está separado de Deus? Da realidade absoluta?
Existe alguma separação? Se você for ver raçudamente, preto no branco, tudo isso aqui existe dentro de Deus. Em última análise, em última instância, a única coisa que realmente existe, se você tirar as aparências e as ilusões todas, é o quê? Deus. Ah, mas Deus não existe. Filho, não é Deus que não existe. É você que não existe. Só existe Deus nessa visão. É a realidade absoluta. Uai, você fala que ele é onipresente, não fala? É aquela coisa, né? Ele é onipresente até aparecer uma barata. Deus está em tudo menos na barata, né? É onipresente ou não é onipresente? Então não tem como ele estar separado. Como se fosse uma grande substância, um grande campo, do qual outras coisas surgem, como modulações de vibrações, de frequências, de energias, dentro desse campo e tomam formas e nomes. Mas não tem nada separado. Deus não está lá longe. Você não tem como se separar dessa realidade. Essa realidade de amor, de luz, não tem nem como colocar adjetivo porque é inefável. Não pode estar separada de você nessa visão. Está em você, está dentro de você, está em cima, está embaixo, está dos lados, está em tudo. Você não consegue escapar da misericórdia dessa realidade. Se você quiser colocar nessas palavras e falar em misericórdia. Ou em amor, ou em tudo, porque é um amor que transcende a nossa visão limitada e humana de amor. De perfeição, de plenitude, de bem-aventurança, de felicidade, você dá o nome que você quiser. Mesmo porque você pode dar o nome que você quiser, ainda assim vai fugir o conceito da realidade que ele tenta representar. Então, quero te falar o seguinte. Tem alguma diferença sua? Aqui você está separado, apartado, afastado? Não, você está no esquema. Você é esse esquema todo se manifestando. Sacou essa visão? E aqui, ó, o que acontece? Por que eu não consigo viver isso? Por que eu não consigo entender isso? Porque como a gente está aqui, a gente tem parâmetros de referência baseados nos nossos instrumentos de percepção física. Ou seja, animal. Os 5 sentidos nossos. A gente pensa, vive a nossa realidade com base nos parâmetros que nos são dados por meio dessas percepções grosseiras que a gente tem. Grosseira não significa que é ruim. É o que é a percepção animal. Interessante porque grandes sistemas filosóficos que a gente tem, inclusive acadêmicos, são baseados apenas em percepções animais, físicas, de análise de realidade. Às vezes a pessoa não expande para além disso. E todos os parâmetros e conceitos de vida dela são tidos e dados com base naquilo que ela percebe apenas dentro desse círculozinho aqui, porque ela não faz um esforço, não conhece métodos de ir além disso. Os yogis conheciam. Aliás, falando em yoga, falando em yogis, qual que era a meta? Qual que é a meta de um yogi? A meta de um yogi, não sei se dá para você ver aí, se chama Mukti Sayudhya. Não é nem Samadhi, para quem já está pensando Samadhi, Nirvana, não. Mukti Sayudhya. Que Sayudhya? Esse aqui, ó. O mesmo Sayudhya. Mukti, libertação, liberação. Sayudhya, supracausal. Liberação supracausal. O objetivo do yoga não é fazer você pôr o pé atrás do pescoço. Não sei se na academia que você pratica falaram sobre Mukti Sayudhya. Sobre Samadhi que eu vou falar. Sobre Mukti, libertação, ou Moksha, também em sânscrito. Libertação, eu me libertar dos cativeiros de ignorância e de ilusão que me prendem à percepção desse nível, que é uma percepção limitada e me faz experimentar o meu ser e a minha vida como algo limitado. Limitado, sujeito a sofrimento, a condição, a ilusão, a rastejar a minha vida inteira. Não, existe uma inteireza além da minha aparência, que quando eu acesso ela eu percebo que eu sou uma unidade com essa plenitude toda. Então, Mukti Sayudhya, o yoga, existe para você atingir essa percepção em termos de experiência, não de conceito. Não adianta você estudar, ouvir essa palestra e falar, já sei. Não, isso aqui é para ser buscado como experiência. Alright? Como experiência. Então, Mukti Sayudhya, objetivo do yoga. O que acontece? Então, quando você está preso aqui, a gente só tem esses
essas referências de percepção grosseiras, então a gente não consegue enxergar a realidade absoluta como um todo, porque estamos envoltos pelo véu de Maya. Maya em sânscrito, talvez você já tenha ouvido falar, significa ilusão. A ilusão existencial, que faz eu me confundir com o não ser, com aquilo que eu não sou. E acredito que eu sou isso, porque eu não entendo aquilo que eu sou de verdade. Se eu entendesse, eu teria essa cosmovisão. E me enxergaria como expressão plena disso tudo, independente do que esteja acontecendo na sua vida agora. Que ainda assim continua sendo uma expressão plena. Você pode estar passando por problemas, você pode estar com dor no joelho, com unha encravada, com um monte de limitação, com perrengue, com sogra complicada. Ainda assim, nada disso pode anular a sua natureza, a sua realidade. Agora, uma coisa é você estar consciente dela, outra coisa é não estar consciente dela, ter a experiência ou não. Então, Maya impede a gente de ter essa experiência. E Maya ela é sustentada por uma coisa chamada avidya, que é o que? Ignorância. Mas veja, ignorância para os yogis não é ignorância como é para a gente. Ignorância no sentido livresco, intelectual, intelectivo, cognoscível, nada disso. Não adianta você ler um monte, ouvir um monte de palestra. Essa ignorância é existencial, aquilo que eu consigo experimentar acerca do si mesmo, do meu si mesmo. Se eu tenho essa experiência, esse conhecimento profundo da minha realidade. Se eu não tenho, eu estou em ignorância. Não interessa se você é analfabeto ou não. Interessa se você é alfabetizado na linguagem do espírito que você é. Ok? Então, avidya e Maya sustentam a ilusão de que eu estou e que eu sou apenas isso e que tudo está preso aqui, tudo se resume a isso aqui. Tá? E quando eu experimento essa ilusão, existe uma outra coisa em sânscrito chamada abhasa, acho que aqui tem um H, se eu não estou muito enganado, avarana. Essa expressão é pouco conhecida, mas ela significa basicamente a superposição do individual sobre o universal. Ou seja, quando eu estou em Maya, eu superponho o meu ego, minha noção de personalidade sobre a realidade universal. Ou seja, o universo, as coisas, a natureza, as pessoas, tudo que existe estão lá, estão separados e eu estou em cima disso tudo. Não em cima no sentido superior e inferior, mas eu estou apartado, separado. Tudo que existe essa linha. E eu estou aqui em cima. Tá? A Basavarana. Isso gera a noção de separação. Novamente, dualidade. 3 tipos de dualidade. Primeiro, Jiva, Jiva, Beda. Jiva é alma individual. Alma individual. Eu estou separado dos outros. Depois, Jiva, Jagat, Beda. Eu estou separado do universo, eu estou separado da natureza. E por fim, Jiva Isvara Beda. Eu estou separado de Isvara, o Senhor Supremo, Deus, a realidade infinita. Então são 3 ilusões. Eu acredito que eu estou separado de tudo. E é engraçado que isso traz muito prejuízo. Quando eu acredito veementemente que eu estou separado das coisas, veja, eu estou separado dos outros. Minha vida não tem nada a ver com os outros. Eu estou aqui, os outros estão lá. Eu estou aqui, a natureza está lá. Eu estou aqui, Deus deve estar em algum canto. Eu não tenho senso de unidade, de conexão entre as coisas. Por que eu vou preservar a natureza? O rio está lá. Se eu sujar o rio está sujo lá. Eu estou aqui. Então a pessoa não enxerga que existe uma conexão íntima entre o rio e ela. E que no fundo, se você for lá no fundo, é a manifestação da mesma realidade. Não, imagina, o rio está lá, eu posso poluir, eu posso cortar as árvores que eu quiser, posso desmatar tudo. A natureza está aí para que eu tenha uma relação de usufruto com ela. De usufruto com ela. Eu estou aqui, ela está lá. Os outros também, eu vou ter uma relação de usufruto com os outros. Eu vou me aproveitar do esforço dos outros, eu vou abusar da boa vontade das outras pessoas, eu vou usar elas para eu atingir os meus objetivos egoístas, porque afinal os outros são outros, eles estão lá e eu estou aqui. Em relação a Deus, o que vai acontecer? Eu vou ser aquele religioso que tem base no paradigma de medo. Eu vou seguir a cartilha dogmática da minha religião
Porque eu tenho medo, porque Deus está separado de mim. Se Ele está separado, eu não sei o que não, daqui a pouco Ele anota os meus pecados, vai me punir, vai isso, vai aquilo, o que vai acontecer. Então, por garantia, deixa eu abaixar a cabeça, deixa eu barganhar, e está tudo certo e garantido depois. Você não tem essa noção de proximidade, de unidade. Tá? Então, dualidade de Vaita, ela gera alguns problemas. Então, o que acontece? O que os yogis perceberam? Com seus exercícios, principalmente exercícios meditativos, eles entenderam que eles podiam expandir a consciência deles. Veja, expandir a consciência é diferente de expandir a mente, não é a mente. Não é a mente, é a consciência, a minha percepção do si mesmo. Minha percepção de realidade, o meu eu sou. Eu expando a minha consciência, esse observador que existe dentro de mim. E por vários processos de meditação profunda, eles iam expandindo essa consciência, essa percepção. E o que ia acontecendo? Quando você expande a sua consciência está aqui no nível físico. Quando você expande essa consciência para cá, você começa a perceber a realidade a partir desse ponto de vista e não mais a partir desse. Então, quando você expande aqui para o nível mais astralizado, você começa a se dar conta experiencialmente de que existe um mundo de energias, de consciências que transcendem o corpo, consciências extrafísicas, de coisas mais sutis. Aí você expande mais ainda a sua consciência, você vem para um outro nível. E aí você começa a experimentar e a ver a realidade a partir desse ponto de vista. Do nível mais causal, do nível das leis, do nível de consciência pura, do nível de comunhão com todas as coisas, até que você chega a experimentar a consciência desse nível de unidade com a realidade absoluta. Em sânscrito existe um nome para esse estado de consciência atingido durante a meditação, que é o que você conhece provavelmente como Samadhi. Mas os budistas vão chamar isso também de Nirvana. Os japoneses budistas vão chamar isso de Satori. E você pode chamar isso do que você quiser, de expansão de consciência unitiva, uma vez um cara descreveu esse estado para Freud, Freud chamou isso de experiência oceânica. Você experimenta o seu ser tão grandioso e profundo como um oceano. São estados místicos de êxtase místico, de expansão de consciência até esse nível aqui. E aí você começa a perceber a realidade a partir dessa perspectiva, que é a perspectiva do todo. Isso acontece em exercícios através de práticas meditativas bem feitas, bem orientadas, contextualizadas, tá bom? E disciplinadas. Não adianta você deita para meditar um dia, depois vai deitar para meditar mês que vem. Isso aí não funciona. É que nem escovar o dente, é todo dia. Você senta e medita. Senta e medita. Tá bom? Deitar é para dormir. Que existe uma tendência muito grande quando você deita de conteúdos do inconsciente virem à tona e isso acaba te atrapalhando. E é muito interessante porque eles estudaram tão a fundo essa ciência que eles categorizaram o Samadhi. Existem vários graus que eles relataram sobre o Samadhi. Por exemplo, começa num nível chamado Savikalpa Samadhi. O que é o Savikalpa Samadhi? Savikalpa é o contato do sujeito-objeto, sujeito-realidade, observador-realidade. É quando você enxerga isso aqui. Mas ainda existe um observador e algo a ser observado. Existem dois. Ainda é uma dualidade. Eu tô aqui, mas tô vendo isso tudo. Caramba, ó esse trem aqui é o tamanho do... Nossa, não sabia que era assim. É assim. Então existe o contato sujeito-objeto. É aquilo que Jesus disse. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Você vê a coisa face a face. Mas quando você está vendo, ainda existem dois. Eu que estou vendo e aquilo que está sendo visto. Aí existe um outro nível mais profundo que é o Nirvikalpa Samadhi. O Nirvikalpa Samadhi é quando existe a fusão dessas duas coisas, do observador e daquilo que está sendo observado. É quando se realiza o eu e o Pai, somos um, que Jesus diz. Você experimenta essa realidade de ser uma unidade com a realidade absoluta. Aqui já não existem dois, você e Deus. Existe a comunhão, a unidade. Você experimenta a partir desse ponto aqui, do ponto do todo. E existem outros níveis de Samadhi que foram categorizados. Tem o Sahajya Samadhi. Tem um, por exemplo, que é muito raro, chama Ananda Samadhi. Pode tirar o seu cavalinho da chuva, que isso aqui a gente não vai ter
observação disso aqui, principalmente aqui no Ocidente. O que acontecia no Ananda Samadhi? Era um êxtase tão grande que a pessoa abandonava o corpo. Ela morria. Porque era uma carga de energia tremenda que era incompatível ao nível físico. Você não consegue ancorar o espírito mais nesse nível de êxtase. Mas ó, isso aqui é super raro, e super raro entre aqueles yogis que viviam disso. Passavam a vida numa caverninha meditando, e a gente não está mais nesse tempo. Agora, a gente tem que aprender essas coisas realizadas em nós, vivendo em sociedade. Aquele tempo acabou. Isso aqui era muito raro. Tá? E só acontecia quando estava em sintonia com o planejamento encarnatório da pessoa. Então, era um êxtase tão grande, mas tão grande, que a pessoa não aguentava ficar no plano físico. Não, isso não vai acontecer com você, não precisa ter medo de meditar, não vai acontecer. Geralmente a experiência ela se estabiliza em Nirvikalpa Samadhi, totalmente seguro, tá bom? Tranquilo, se você for bem orientado e tal, você fica ali em Nirvikalpa Samadhi, não corre risco, só estou falando isso aqui por curiosidade, tá bom? Por curiosidade. Ananda Samadhi é uma das coisas que tem na literatura. Então, ó, existem formas de você experimentar e não só ficar no dogma, na crença, no acho que é, no acho que não é, você fica brigando com o outro que acha que é diferente. Não. Existem formas de experimentar. Os yogis desenvolveram ciências práticas, pragmáticas para isso. O yoga for real é a ciência que te leva aqui. Tá bom? Então, ó, a partir desse ponto de vista, eles percebiam que na verdade não existe separação. Você, aqui, apesar de você estar num corpo, você é manifestação disso tudo. Você é uma unidade que essa realidade perfeita, amorosa e plena, você é manifestação dela. Por isso que os mestres vão te chamar de Prema Svarupa, personificação do amor, Ananda Svarupa, personificação da bem-aventurança, Shanti Svarupa, personificação da paz, essa é a sua realidade. Tat Tuanasi, tu és isso, tu és aquilo. Um dos Mahavakyas da ciência vedantina, da filosofia vedantina. Aham Brahmasmin. O meu eu real é Brahman. O que é o Atma? Eles falam muito em Atma. Atma é o eu real, a sua natureza espiritual. Atma é o aspecto imanente de Brahman, que é Deus em você. É a centelha divina. É o eu sou divino, é Deus em você. A sua realidade última, verdadeira é Atma. Para os da Índia, os budistas vão ter algumas rixas um pouco com esse conceito, mas é muito mais questão de nomenclatura do que de experiência, de realização. Então, ó, eles perceberam que na verdade a gente é a manifestação desse campo todo. Aí, deixa eu apagar aqui, vai entrar o seguinte. Eles categorizaram a coisa em 3 níveis. O primeiro nível é um nível chamado em sânscrito de Vaita, que é a dualidade. É dual. Você está aqui, o outro está lá. Você está aqui, o mundo está lá. Você está aqui, Deus está lá. Dualidade. 2. Separação. Depois, você tem um outro nível chamado de eu acho que tá certo, acho que eu escrevi certo. Advaita, que é o não dualismo qualificado ou dualismo qualificado, que é quando você existe um senso de dualidade, mas existe também um senso de ligação, de comunhão. Ou seja, já é algo um pouco mais refinado. Eu percebo as coisas como separadas, eu e Deus, eu e os outros, mas existe um senso de comunhão, de ligação. Eu estou conectado aos outros, à vida, à natureza e conectado a Deus, mas ainda existe a separação. E existe finalmente esse outro nível, que é o nível chamado em sânscrito de Advaita, que é o nível da não dualidade. Também chamado de monismo. Mono, que é quando existe somente uma unidade
se expressando como tudo. Essa é o meu estado de percepção da vida. Unitário, unidade. Então é um estado Advaita. Esses 3 níveis. Dvaita, dualidade. Vishishta Advaita, dualidade, não dualidade qualificada, e depois Advaita, não dualidade pura. Isso aqui se experimenta. Não adianta você chegar aí e falar, não, agora eu sou então Advaita. Não é assim. Isso aqui é uma meta para a nossa vida, para a gente buscar alcançar esse estado, essa compreensão, buscar viver um pouco com isso. E lógico, tem gente que atinge lampejos de Samadhi. Isso é muito comum hoje em dia. Lampejos de Samadhi. A pessoa tem que tomar cuidado de não achar que só porque ela teve lampejos de Samadhi, picos de Samadhi, ela já é a pessoa iluminada que vem salvar a nova era. Mentira! Porque na verdade o jogo começa a partir do Samadhi. Porque quando você tem essa outra referência de realidade, agora vai ter todo um trabalho evolutivo para você tentar sintetizar, trazer essas qualidades dessa realidade maior e sintetizá-las no nível da personalidade, no seu nível humano. Isso demora, não é de uma hora para outra, tem todo um processo, todo um trabalho, às vezes vidas para fazer isso. Tá? Não é você ver a coisa e falar, ó, estou iluminado, já era, zerei samsara, zerei a vida. Não. Você viu, você não fez mais do que tua obrigação, você viu aquilo que você é. Agora você tem que pegar essa experiência e tentar trazer ela de uma forma harmoniosa para o seu dia a dia. Quero ver agora. Aí que é outro trabalho. E aí, só para tirar uma dúvida, que algumas pessoas podem perguntar a respeito desse esquema todo, mas e o panteísmo? Principalmente espíritas aqui, porque no livro dos espíritos existe um questionamento acerca do panteísmo. O que é o panteísmo? O panteísmo é a ideia de que Deus é o produto da soma de tudo que existe. O que é Deus? Você pega tudo que existe e o conjunto é Deus. O problema do panteísmo é que coloca a realidade absoluta como sendo resultado, produto de uma soma. E ela não é. Existe uma outra visão que não pode ser confundida com o panteísmo, que se chama panenteísmo ou krausismo. Isso aqui está um pouco mais próximo do que a gente falou, mas não é exatamente a mesma coisa, mas você tem que diferenciar isso aqui disso aqui, ó. O que é o panenteísmo? O panenteísmo, ele diz sim, Deus está imanente em todas as coisas, está presente em todas as coisas. No entanto, ele também é transcendente, ele transcende a essas coisas todas. O que equivale a dizer, Deus existe sim, está em todas as coisas, mas não depende de todas as coisas para existir. Ele está em tudo, está além. É o mesmo que dizer, ele está no físico, no astral, no causal, mas ele também está além disso tudo, está no supracausal, ele não precisa de nada disso para existir. Mas ao mesmo tempo precisa, paradoxalmente, porque para ser o absoluto plenamente, na perfeição de todas as suas perfeitas e plenas possibilidades, ele tem que se manifestar. Manifestar a essência em forma de existência. E uma das formas que essa essência assume no plano da existência e das experiências é como você. Então, dentro desse paradigma, você é uma unidade com Deus, com a realidade absoluta, e não pode fugir do amor dele, da realidade, da perfeição dele, da plenitude dele, que te acompanha em todos os teus passos. Em todos os teus passos. Então, é isso. Essa é a visão de unidade. Não tem separação entre você e Deus. Deus está aí, debaixo do nosso nariz. Olha que sacada, né? Onde é que eu vou me esconder? Vou me esconder debaixo do nariz desse pessoal. Vamos ver se eles me descobrem ali. Essa é a brincadeira da coisa. Tá bom? Isso tudo não é para você encher a sua cabeça de um monte de nó. Isso tudo é para você fazer testes. Para ver se você consegue ver a vida de uma forma diferente e fazer experiências internas de comunhão com esse amor, de buscar ser uma pessoa melhor, mais harmonizada com todas as coisas, entendendo que o outro também é você. Você não vai ser bonzinho para o outro porque alguém vai te dar um prêmio por isso. Que é bonitinho ser bonzinho. Você vai ser bonzinho com o outro porque o outro é outro você. A sua vida está ligada a uma unidade com a vida do outro.
com a natureza, com tudo. E até mesmo esse amor maior que a gente não compreende racionalmente, ainda que é Deus, também é uma unidade com a sua vida e jamais pode estar apartado ou afastado ou separado da sua existência. Tá bom? Espero que tenha te ajudado. Se você gostou, se te ajudou, compartilhe isso para quem você acha que seria interessante. Senta a testa no botão de like. Se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Fala aí se você quer mais conteúdo como esse. Fica na paz, brilha a sua luz. Um beijo na sua alma e receba um abraço do tamanho do sol.